Olá, eu sou Eliana Sampaio dos Santos Linhares, sou estudante da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, do curso de licenciatura em Física, da disciplina Física Experimental, do professor Clenilton Costa dos Santos, sob a supervisão e orientação da professora Ramayane Carneiro Mesquita. Irei falar sobre o experimento do pêndulo simples. Introdução teórica. O experimento do pêndulo simples é um dos experimentos clássicos da física, introduzido inicialmente por Galileu Galilei no século XVII. Esse experimento desempenha um papel fundamental na compreensão de conceitos básicos de dinâmica harmônica e oscilações, sendo um marco na história da ciência e da educação. O experimento do pêndulo simples nada mais é do que um sistema composto por uma massa acoplada a um fio, que pode ser considerado rígido, conectado a um pivô que permite sua movimentação livremente. Aqui, como podemos ver na imagem do pêndulo simples, nele podemos encontrar a força de tração do fio, a massa da esfera, a força-peso da esfera, a força-peso de X e Y. Ao lado, nós temos a imagem do experimento em si. O objetivo do experimento nada mais é do que verificar a dependência do período com o comprimento do pêndulo, onde confirmaremos a relação teórica entre o período de oscilação T e o comprimento L do pêndulo. De acordo com a teoria, para pequenas oscilações, o período é dado por T é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, onde esse G é a aceleração devido à gravidade. Esse objetivo envolve medir o período de oscilação para diferentes comprimentos do fio e comparar os resultados experimentais com os valores teóricos. Vale ressaltar também que a independência do período com a massa da bobina é demonstrar que o período de oscilação de um pêndulo simples é independente da massa da bobina. Isso pode ser verificado usando bobinas de diferentes massas e mostrando que o período permanece constante, conforme previsto pela teoria. Também falar sobre como explorar a aproximação de pequenos ângulos. Medir a aceleração da gravidade utilizando a fórmula do pêndulo simples é G é igual a 4π ao quadrado vezes L sobre T ao quadrado, onde a gente, ao medir o período para um comprimento conhecido, é possível calcular a aceleração da gravidade local. Esse é um método clássico para determinar G com boa precisão. Compreender as oscilações harmônicas simples. O experimento também visa proporcionar uma compreensão prática das oscilações harmônicas simples, ilustrando conceitos como força restauradora, movimento periódico e a relação entre a energia potencial e cinética em um sistema oscilante. Desenvolver habilidades experimentais, também realizar o experimento do pêndulo, permite aos estudantes desenvolver habilidades práticas em montagens experimentais, medições precisas, análises de dados e comparação de resultados experimentais com previstas teorias. Isso inclui montar o equipamento corretamente, medir o tempo corretamente, ver as múltiplas oscilações para calcular o período médio, controlar variáveis como o comprimento do fio, amplitude da oscilação e a massa da bobina. Analisar e interpretar os dados coletados. E também não podemos esquecer de investigar os fatores de erros, né? Neles a gente procura explorar e discutir possíveis fontes de erros no experimento, como atrito do ar, resistência do fio, a precisão dos instrumentos de medição e outros objetivos importantes. Isso ainda ajuda também a melhorar a compreensão sobre a precisão e confiabilidade dos experimentos científicos. Aqui nós temos os materiais do experimento, que é o suporte fixo,
No meu caso, eu usei o tripé, né? Tem as massas, o cronômetro, o pêndulo, o fio ou um cordão, uma régua, eu usei fita métrica, transferidor, nesse caso ele é opcional, né? A base de fixação e mesa, pode ser mesa ou uma bancada. Agora iremos ver como eu fiz o experimento do pêndulo simples. Após o pequeno vídeo da minha experiência, agora eu vou falar como foram os procedimentos do experimento. Inicialmente, com o auxílio de um cronômetro, é efetuado as medidas de tempos em tempos, onde as oscilações completas, medidas, essas feitas por um estudante, no caso eu, né? Em seguida, são realizados cálculos para que encontrasse as medidas de tempos de cada oscilação, para que pudéssemos observar as variações entre suas medidas e montar tabelas e gráficos posteriormente. Agora, agora vamos uma das partes mais importantes do experimento em si, né? Que são os resultados e discussões. Por fim, chegamos em uma das partes importantes do experimento, no qual os dados obtidos da medição das oscilações foram feitos inicialmente. Construímos as tabelas e os gráficos, em que essas tabelas poderemos observar que há uma variação significativa nas medições, nos valores encontrados dos períodos de cada oscilação, evidenciando que existe uma maior propensão a erro nesse tipo de averiguação. Aqui chegamos à parte da conclusão, né? Onde eu coloquei a análise completa do experimento em si, né? O experimento do pêndulo simples nada mais é do que uma introdução essencial à dinâmica das oscilações. Ele ilustra como princípios fundamentais da física podem ser observados e verificando experimentalmente, promovendo uma compreensão mais profunda dos conceitos subjacentes e desenvolvendo habilidades práticas em medições e análise de dados. A simplicidade do modelo não diminui sua relevância, ao contrário, realça como conceitos complexos podem emergir de sistemas aparentemente simples. Aqui eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado.